pessoal! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, autora do Momento de Estudar. E nesses vídeos, nessa sequência, a gente está tratando de todo o conteúdo, né? A gente está vendo a contabilidade geral, a contabilidade, a parte básica, e a gente está vendo tudo do absoluto zero. Então, no vídeo anterior, a gente tratou dos conceitos de contabilidade, a gente entendeu um pouco, eu dei um exemplo, e a gente vai dar sequência aqui nesse vídeo. Se você não tiver assistido ainda o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, vai ficar sinalizado aqui, não sei se de um lado ou do outro, aqui em cima. E tem uma playlist, tá? Toda a playlist, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo também. Bom, eu sempre falo aqui, o conteúdo é gratuito, eu cobro em curtidas, então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou respondendo durante um certo tempo, né? Depois, talvez, eu perca o controle aí da sequência. Não sei quando você vai ver esse vídeo. De qualquer forma, eu vou tentar responder o máximo de comentários. Eu sempre tento responder o máximo possível. E eu peço para que vocês também compartilhem esse vídeo com todos que estejam estudando contabilidade, seus amigos, colegas da faculdade, colegas do trabalho, amigos que estão estudando para concurso, exame de suficiência ou que estão tendo dificuldades na graduação. Então esse vídeo é para todos que estejam com dificuldades, né, e tenham interesse de aprender aí do absoluto zero. Bom, vamos aqui então à nossa sequência. Então a gente viu que no vídeo anterior a gente tratou da definição de contabilidade. Faltou eu falar que contabilidade é uma ciência social, né? Então, vamos dando sequência. A gente viu, então, as definições de contabilidade. A gente viu que, segundo o Manual de Contabilidade, contabilidade é uma ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. E a gente viu que a gente tem também a definição do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Ele aconteceu em 1924 e ele diz lá que contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Então a gente sabe então que contabilidade é uma ciência e faltou eu falar que contabilidade é uma ciência social. E por que ela é social? Ela é social justamente porque ela produz, ela se desenvolve através das relações sociais, das relações humanas, das relações econômicas, né? Isso tudo acontece no contexto social. Então a gente tem que a contabilidade é uma ciência, então ela não é uma técnica, ela não é um estudo, ela não é um método, ela é uma ciência. E assim como toda ciência, né, a gente tem aí uma parte que ela vai se desenvolver de forma social, baseado nas interações sociais, nas interações econômicas entre os indivíduos, tá? E a gente vai ver tudo isso aqui. Bom, então a gente sabe que contabilidade é uma ciência social e a gente viu que ela registra os atos e fatos de uma entidade. Então a gente vai começar as nossas definições aqui, a gente vai ver algumas definições iniciais para que a gente consiga levar o conteúdo adiante, tá? E o primeiro conteúdo que a gente vai ver aqui, a primeira definição é atos e fatos. Então, o que são atos e fatos? Então, a gente tem que os atos são todos aqueles acontecimentos que vão interferir aí de alguma forma, vão acontecer dentro de uma empresa. E aí, por enquanto, entenda a definição de entidade como uma empresa, mas a gente vai ver agora na sequência as definições certinhas, tá? Então, entenda o ato como uma situação que vai acontecer numa empresa, por exemplo, e essa situação ela vai acontecer, mas ela não vai alterar o patrimônio líquido dessa entidade. E aí, como que isso pode acontecer? Por exemplo, eu dei o exemplo em uma aula anterior que eu vou usar de novo. Então, eu tenho um patrimônio líquido e nesse patrimônio, a gente vai ver a definição de patrimônio, mas nesse momento entenda que eu sou uma empresa e eu, enquanto empresa, eu tenho um dinheiro aí que está no meu bolso. Depois a gente vai ver que esse dinheiro no meu bolso vai se chamar caixa. Mas, por enquanto, entenda que, por exemplo, eu tenho lá uma nota de R$2 no meu caixa, no meu bolso. E esses R$2 fazem parte do patrimônio da minha empresa.
Mas acontece que eu vou precisar comprar uma garrafinha. Então eu vou comprar uma garrafa de água, exemplo, essa garrafa de água. Então eu vou lá no supermercado e vou trocar esse dinheiro que eu tenho, os R$ 2 que eu tenho, por essa garrafa de água. Então é uma relação econômica. Eu tenho R$ 2, o supermercado tem uma garrafinha que custa R$ 2 e eu vou trocar os meus R$ 2 com o supermercado por essa garrafinha. Você concorda que não houve alteração no meu patrimônio? Porque enquanto eu tenho essa garrafinha também no valor de R$ 2, agora no meu patrimônio essa garrafinha é minha, é um bem, uma propriedade minha, e os meus valor econômico continuou mantido. Então eu tinha R$ 2 em uma nota de R$ 2, agora eu tenho uma propriedade no valor de R$ 2. Esse valor, essa troca, ela não alterou o meu patrimônio. O meu patrimônio aqui, ele continua o mesmo. Antes de eu comprar a garrafinha eu tinha R$ 2, depois eu continuei tendo R$ 2, só que esse R$ 2 se transformou em uma garrafinha. Então esse é um ato, ele não vai alterar o meu patrimônio, tá? E a gente tem também os fatos. Os fatos é aquilo que altera o nosso patrimônio. E ele pode alterar de duas formas: qualitativamente, e quando você fala em qualitativamente, você vai falar em qualidade. E a gente também pode ter alteração quantitativa, quantitativamente, que a gente vai falar de quantidade. É lógico que quando a gente fala em quantidade, a gente vai acabar falando em dinheiro, porque aqui na contabilidade a gente vai ver as relações econômicas e como elas vão alterar o nosso patrimônio, o patrimônio da nossa entidade. Mas a gente tem então essas duas alterações. Ela pode ser uma alteração qualitativa, quando a gente tem uma qualidade, uma alteração que não é numérica, por exemplo, e a gente tem uma alteração quantitativa, que é quando a gente tem aí um número, né? Vai se alterar em valores. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em alterar em valores, a gente pode, por exemplo, lembrar do nosso primeiro exemplo que eu dei sobre investir o dinheiro. Então, quando você investe o dinheiro em alguma empresa, você quer ter um retorno financeiro. Para ter esse retorno financeiro, é lógico que o valor que eu investi, ele tem que voltar maior do que o valor que eu investi, certo? Então, eu tenho um valor, uma alteração quantitativa. O mesmo seria se eu tivesse feito um investimento, tivesse levado um prejuízo, um calote, ou sei lá o que, né? E esse valor não tivesse voltado. Então, entenda que quantitativamente esse valor pode aumentar ou diminuir, né? Eu posso tanto aumentar o meu patrimônio quanto diminuir, tá? Então, a contabilidade, ela vai registrar os atos e fatos de uma entidade. Os atos são aqueles acontecimentos que não vão alterar o meu patrimônio e os fatos são aqueles acontecimentos que vão alterar o meu patrimônio. Quando a gente fala, então, dos fatos, que são aqueles acontecimentos que vão alterar o meu patrimônio, a gente vai ter, então, um estudo, a gente vai ter uma técnica, e a gente vai ver ela aqui também, que ela se chama escrituração. Ela vai ter o objetivo de fazer esse registro desses atos que vão alterar o meu patrimônio, tá? Então, a gente vai ver também sobre escrituração nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Bom, então a gente sabe que contabilidade é uma ciência social, é uma ciência e ela é social. Ela registra os atos e fatos de uma entidade e, como toda ciência, a gente tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Assim como a gente viu que ela vai registrar, a contabilidade registra os atos e fatos de uma entidade, a gente vai ter então, né, que a gente viu aqui que esses fatos e fatos eles podem alterar o patrimônio. E a gente vai ter então que esse é exatamente o objeto de estudo da contabilidade. Aqui só uma definição, por enquanto, depois eu vou explicar direitinho, é que a gente tem uma diferença, tá, entre patrimônio e patrimônio líquido. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, sem essa parte do líquido. O patrimônio líquido, a gente vai ver a definição dele logo mais. Então, nesse momento, entenda que a contabilidade é uma ciência social que registra os atos e fatos de uma entidade e o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio.
O patrimônio, por sua vez, ele é dividido em bens, direitos e obrigações. Então, a gente vai ver que a gente tem os bens, Aí a câmera tá cortando a minha seta aqui, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. A gente tem os bens é tudo aquilo que pode ser avaliado economicamente. Por exemplo, a minha garrafinha de água é um bem, né? Então, eu posso avaliar ela economicamente. Então, são objetos corpóreos ou incorpóreos, e a gente vai ver isso depois. Vão ser bens corpóreos ou incorpóreos, né? Materiais ou imateriais. A gente vai ver, por exemplo, por definição, para começar agora, né? O que é incorpóreo? Por exemplo, uma marca a gente não consegue palpar, né? Então, tudo que é corpóreo, material, a gente consegue palpar, como essa caneta. E aquilo que a gente não consegue palpar, como, por exemplo, marcas, patentes, a gente não consegue pegar uma patente, né? E a gente vai ver isso no futuro também. Nesse momento, entenda que bens são objetos, são bens que possam ser avaliados economicamente. Direito é tudo aquilo que a gente tem a receber de terceiros. Então, por exemplo, você vende fiado para alguém, você vende parcelado, você vende a prazo para alguém, e você tem aquele direito de receber do seu cliente, certo? Então, o direito é tudo aquilo que você tem a receber de terceiros. Eu vou colocar terceiros aqui. E as obrigações é tudo aquilo que você tem a pagar. Você tem a pagar, por exemplo, o aluguel do seu estabelecimento, a energia, a água, a internet, os fornecedores, porque você precisa de matéria-prima, de repente, se você produz alguma coisa. E a gente vai ver também as definições aqui na sequência, tudo, né, o mais detalhado possível. Então, nesse momento, entenda isso, tá? Que o patrimônio é o conjunto. Então, patrimônio não é só os bens, não é só direitos, não é só obrigações. O patrimônio ele é composto por tudo que você tem dinheiro, então são bens, tudo que você tem a receber de terceiros e tudo que você tem a pagar também, porque a gente não tem só bens e direitos. Talvez num primeiro momento, talvez quando a empresa está começando, talvez ela só tenha bens e direitos, mas durante a continuidade da vida dela operacional, ela vai acabar adquirindo alguma obrigação também. Então, o patrimônio é isso. E aqui é o patrimônio que é o objeto de estudo da contabilidade. E aí, deixa eu colocar aqui, objeto de estudo. E aí, se você estiver escutando, talvez você esteja escutando, tá chovendo e talvez vai ficar o áudio da chuva aqui no microfone, tá? Porque eu não vou pagar a gravação. Então, vai ser com chuva mesmo. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, e o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Bom, então a gente viu que contabilidade é uma ciência social que registra os atos e fatos de uma entidade. A gente viu que os atos é tudo aquilo que não altera o patrimônio líquido da entidade, e os fatos são aqueles itens, aqueles acontecimentos que vão alterar o patrimônio da entidade. A gente viu que como toda ciência, a contabilidade tem um objeto de estudo que é o patrimônio. E agora a gente vai ver o campo de atuação. Então, aonde que vai acontecer isso, né? Porque como ciência, se ela tem um objeto de estudo, a gente tem que saber que esse objeto de estudo acontece em algum lugar. Então, o campo de atuação, também chamado de aplicação ou campo de aplicação da contabilidade, são as entidades. E aqui eu quero especificar o que são entidades, porque essa também é uma definição importante. Então, o campo de atuação da contabilidade são as entidades. Essas entidades também são chamadas de aziendas, e nada mais são as entidades também, né, que podem ser chamadas de aziendas. Elas podem ser divididas, eu acho que ficou um pouco claro para vocês, tá? Eu não sei se vai dar para vocês ver direitinho, mas aqui o primeiro é sociais. Então, a gente tem as aziendas ou entidades sociais, as entidades econômicas e as entidades econômicos sociais.
Então, são esses 3 tipos de entidades que nós temos. As entidades econômicas é aquelas que têm o objetivo de ter lucro. Então, Magazine Luiza, padaria da sua esquina, sua pizzaria predileta, o boteco onde você compra seu refrigerante na hora do almoço. Enfim, são empresas, né? As entidades, elas podem ser consideradas como empresas, mas aqui a gente vai usar um conceito mais geral, que é o conceito de entidades. Mas elas vão ter, então, o objetivo de ter lucro. Então, elas não estão aqui para fazer caridade, talvez até faça alguma caridade, mas o objetivo principal dela é de ter lucro. Então, por isso que eu vou deixar esse cifrão aqui. As entidades sociais, elas já têm um objetivo diferente, elas não têm o objetivo de fazer lucro, elas têm o objetivo de ajudar a comunidade, de ter uma formação social, enfim. Peraí, deixa eu ver aqui. Que a outra câmera aqui tá ligada. Mas enfim, então, o objetivo aqui das entidades sociais é de fazer caridade, de ajudar o próximo. O objetivo dela não é de ganhar dinheiro com isso, tá? Então, como exemplo, eu vou até pegar aqui, porque eu sempre confundo o nome. Os exemplos aqui são, por exemplo, organizações sociais, organizações que fazem caridade, e tem uma que eu até sigo eles no Instagram. Ah, Missão África, eu sempre confundo o nome, eu vou colocar aqui Missão África. Eu vou colocar aqui ONG, tá? Enfim, aqui eu vou colocar o Magazine Luiza. E o Luiza deles é com Z, né? Então tá certo. Então, são exemplos. Então, como entidades sociais, a gente vai ter aquelas entidades que elas vão ter um conteúdo econômico, elas vão desenvolver atividades econômicas, mas o objetivo delas não é ter lucro, o objetivo delas é de ajudar o próximo, de ajudar comunidades, enfim, de fazer um serviço social. As entidades econômicas, como o próprio nome diz, elas têm o objetivo de ter lucro, sim. Então, elas não vão ficar, né? Talvez ela faça uma ação social em algum momento, mas o objetivo dela principal é de ter lucro. E aí a gente tem várias e várias, né? Toda e qualquer empresa que tem o objetivo aí de ter lucro. E a gente tem uma variação entre as duas, que é chamada de econômicos sociais, que eu vou colocar aqui, por exemplo, sindicatos, os condomínios. Por quê? Porque eles têm o objetivo de arrecadar um valor, eles têm uma ação operacional, esse valor, eles vão ter uma parte deles, né, a parte principal vai ser arcar com as situações deles. Por exemplo, um exemplo de um condomínio, por exemplo. Então, o condomínio ele vai receber ali o valor de condomínio dos moradores, ele tem o objetivo, então, de pagar as dívidas, de adquirir serviços em prol daquela comunidade. Então, eles vão ter ali uma parte social, uma parte econômica, né, para poder arrecadar esse dinheiro, desenvolver e continuar dando a continuidade nas atividades operacionais daquele condomínio. Mas eles também vão ter uma parte social. Isso quer dizer que no final do mês, por exemplo, se depois de ter pago todas as contas, de repente sobrou um valor, eles podem fazer ali alguma atividade, alguma operação em prol do bem-estar daquela comunidade, daquele pessoal que mora naquele condomínio. Então, vamos supor que eles trabalharam, eles arrecadaram todo o valor, arrecadaram não, porque não é uma doação, né? Mas todo mundo pagou o condomínio, eles fizeram ali, pagaram os prestadores de serviço, contrataram um serviço e tal, no final do mês sobrou um valor. Esse valor pode, de repente, fazer uma parte social, eles podem voltar esse valor para o próximo mês e aí diminuir o condomínio dos moradores. Eles podem fazer alguma coisa, algum serviço que vai beneficiar esses moradores, de repente vai instalar uma iluminação em algumas ruas, vai fazer o calçamento em alguma parte do condomínio e vai beneficiar aqueles moradores, enfim.
O mesmo pode se dizer dos sindicatos, a gente tem também essa versão de entidade econômico-social voltada para os sindicatos, e eu acho que é isso que eu coloquei lá no material do pessoal, tá? Sobre material, esse material que eu tô olhando aqui é um material em PDF das turmas onde eu dou aula, tá? Então, esse especificamente que eu tô usando para lembrar o nome dos exemplos, é o material em PDF do pessoal que estuda no momento de estudar para o CRC, que é um preparatório para o exame de suficiência comigo. Então, todas as informações sobre os meus cursos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é isso. A gente tem aqui 3 tipos de entidades: as entidades sociais, as entidades econômicas e as entidades econômico-sociais. Então, a gente viu que a contabilidade é uma ciência social que registra os atos e fatos de uma entidade. O objeto de estudo dela é o patrimônio e o campo de atuação, também chamado de campo de aplicação, são as entidades. Faltou eu dizer que as entidades, elas podem ser pessoas físicas ou jurídicas, tá? Desde que seja um grupo de pessoas ou uma pessoa só, pessoa física, mas que tenha um objetivo organizado. Então, ela tem o objetivo de organizar de alguma forma, com um contexto, com um objetivo, né? Então, ela tem uma atividade operacional. Para existir uma atividade operacional, ela precisa estar organizada. Então, as pessoas físicas também podem ser chamadas de entidades, desde que ela esteja num formato organizado aí com objetivo operacional, tá? E a gente vai ver que a contabilidade, ela tem uma finalidade. Então, qual que é a finalidade? A finalidade dela, a gente vai ver aqui que está descrito na NBCTG Estrutura Conceitual. E aí eu vou explicar o que é NBCTG, né? A NBC são as normas brasileiras de contabilidade. Então, eu vou colocar aqui. E aí, essas normas a gente vai ver depois, mas essas normas, elas vão padronizar. E eu acho que agora a chuva vai aparecer no microfone, né? Elas têm o objetivo de padronizar as normas e as ações e padronizar de uma forma geral. Então, como que a gente vai agir em determinada forma, em determinada situação, o que você vai fazer, como vai ser registrado, enfim. A gente vai ver várias normas ao longo do nosso estudo de contabilidade. E eu vou tentar trazer aqui sempre as partes mais principais, o que você realmente precisa saber de uma forma geral. Você não precisa ir lá e pegar as normas para ler, né? A norma na extensão completa, porque geralmente isso eu só vou indicar quando você já tiver estudado depois de contabilidade avançada. Então, agora que a gente está na contabilidade básica, o seu objetivo é entender todas as definições, formar um pensamento, entender uma forma de raciocínio para você não ficar decorando. Eu não gosto que ninguém decore nada aqui. O meu objetivo é que você consiga ter essa linha de pensamento e consiga desenvolver um raciocínio. Então, nesse momento, a gente vai ver aqui qual é a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade, né? Que são de fornecer para a gente informações. E aqui a gente vai ver o objetivo dos relatórios contábeis, tá? Então, lá nessa norma, que a gente vai ver depois, no futuro, tem norma, se você já tiver estudado, já tiver mais avançado, a gente já trabalhou com ela aqui no canal, então tem um vídeo com a norma completa aqui. É só olhar, tem uma playlist só de normas, e aí tem a NBCTG Estrutura Conceitual aqui, tá? Mas ela vai dizer que o objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, é fornecer informação financeira sobre a entidade, que reporte e que sejam úteis para os investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade.
Essas decisões envolvem decisões sobre comprar, vender ou manter um instrumento de patrimônio e de dívida, conceder ou liquidar empréstimos de outras formas de crédito, ou exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, qual é o objetivo, qual é a finalidade da contabilidade? É produzir, então, os relatórios contábeis, né? Ou também chamados de demonstrações contábeis, ou de relatórios econômicos contábeis, ou de relatórios financeiros, enfim. E aqui a gente viu então que o objetivo desse relatório é de fornecer informações financeiras que essas informações possam ser úteis para os usuários. Quem são os usuários da contabilidade? São os investidores, os credores por empréstimos, outros credores existentes e ou potenciais. E essas informações, elas possam fazer diferença na tomada de decisões desses usuários. E esses usuários podem, por exemplo, querer comprar alguma coisa, querer vender, querer manter um instrumento de patrimônio ou de uma dívida. Ele pode querer conceder ou liquidar algum empréstimo. Ele pode querer exercer um direito de votar, né, lá na assembleia da empresa, por exemplo. Enfim, então é isso que a gente vai ver aqui, é isso que a gente vê no final das contas, né? O que é a contabilidade? A contabilidade é tudo isso. É um conjunto de informações, a gente vai estudar essas informações primeiro, né? Para os profissionais que exercem a atividade contábil, o objetivo deles vai ser de produzir essas informações de forma organizada, para que os usuários, que vão ser vários usuários, com os mais variados tipos de objetivos, para que eles possam ter o objetivo de resolver o que ele está querendo, talvez comprar, vender, pagar, liquidar empréstimo, tomar empréstimo, enfim. E que essas informações elas possam fazer diferença na decisão que ele vai tomar. Então a contabilidade é só isso, é só tudo isso, né? Então a gente viu então os usuários, vão ser vários tipos de usuários, cada usuário vai ter um objetivo diferente, porque somos pessoas diferentes com objetivos diferentes. Então não quer dizer que todo fornecedor vai ter o mesmo objetivo, que todo investidor vai ter o mesmo objetivo, que todo credor tem o mesmo objetivo, enfim. Então os usuários, eles podem ser os mais diversos possíveis, cada um vai ter um objetivo diferente, mas todos eles vão utilizar a contabilidade e as informações que a contabilidade vai produzir para que eles possam entender uma situação e então entender de que forma eles podem agir para que o objetivo deles seja cumprido, tá? Então, no final das contas, a gente tem que os usuários são esses. Então, a gente viu que contabilidade é uma ciência social, que registra os atos e fatos de uma contabilidade. A gente viu que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. O campo de atuação ou de aplicação são as entidades. A finalidade dela é de produzir informações que possam fazer diferença para os usuários. E a gente viu alguns usuários, tá? Então, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os mais variados tipos, né, de amigos, com os objetivos diferentes. Não se esqueça de ir acompanhando lá no blog. Eu vou deixar sempre os posts dessa série lá, e lá tem outros vários posts com outras várias informações. Então, entrem lá, deem sempre uma passada, deem sempre prioridade para o blog, tá? Porque tudo que eu vou produzindo para as redes sociais, primeiro a gente posta no blog para depois ir ramificando. E eu agradeço por ter assistido até aqui. Não se esqueça, tá? O primeiro vídeo dessa sequência, ele tá numa playlist. A playlist vai ficar aqui na descrição do vídeo. E você pode voltar, né, sempre que quiser. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!